Se os irmãos estão prestando atenção nas mensagens, podem perceber que na sexta-feira houve uma introdução, no sábado de manhã e sábado à noite nós usamos para discorrer a história do reino desde a eternidade passada, sob o governo de Lúcifer, como que ele usurpou este reino, como que o Senhor então restaurou o reino e colocou nas mãos de Adão, e como depois passou para Israel. Ambos não exerceram, não executaram, não expressaram este reino. Pelo contrário, ficaram ambos subjugados no reino das trevas. E ontem à noite, como que o verbo veio, se fez carne, o próprio Deus se fez homem para resgatar este reino, restaurar esse reino. E o meio de ele ter esse reino de volta não foi mediante a força, não foi pela espada, não foi pelas bombas, mas foi mediante o processo inverso da rebelião, o processo inverso da usurpação, que foi se humilhando, se esvaziando e sofrendo até a morte, morte de cruz, indo até o Hades, as partes mais baixas da terra, para então de lá sair vitorioso com as chaves do inferno, as chaves da morte. Como ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E em ressurreição, ele ascendeu aos céus com o seu próprio sangue, o que o fez digno de abrir o livro que estava nas mãos do Pai, o livro do destino eterno da humanidade, o livro que fala a respeito do destino do sistema babilônico, o livro que fala a respeito do destino da humanidade, da igreja, ou o livro que fala a respeito do destino eterno do universo. Quem é digno de abrir o livro? Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E este é o Cordeiro de Deus, como que está recém-imolado. Ele é um cordeiro, ele é um leão cordeiro. Ele venceu, ele é o rei, aquele que é tão grande, mas que se fez tão pequeno, para poder reassumir, se apropriar do reino que pertence ao seu Pai. Então ele teve uma dolorosa obra de redenção, para resgatar de volta o reino para o Pai. E a partir então desse resgate, então veja que a morte de Cristo ela é maior do que a redenção dos nossos pecados. A morte de Cristo, ela abrange o reino, o universo, abarca de eternidade a eternidade. E como resultado dessa conquista do reino, aí vem a sua libertação pessoal, vem o seu perdão de pecados pessoal. Amém? E então Cristo, com o seu próprio sangue, junto ao Pai, nos constituiu um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes. A morte de Cristo, na verdade, ela não apenas nos concede o reino, mas ela nos constitui reino. Esta é a razão porque quando Jesus ele sai a semear a palavra do reino, ele semeia a semente no coração, dentro, porque agora o reino e nós são misturados e nos tornamos um, e portanto a igreja é o reino dos céus. Reino dos céus, no sentido de que é o reino de Deus, que até então foi entregue às mãos de Adão e do povo de Israel, agora não é entregue nas mãos da igreja tão somente, mas agora é um reino celestial, que é a vida celestial do Filho de Deus, que opera no nosso ser espiritual, no nosso espírito do homem regenerado. É um reino totalmente espiritual, que não possui vínculos materiais. Por isso que o mundo não nos reconhece como um reino, e não pode reconhecer. No momento que o mundo reconhece o povo de Deus como uma instituição política, humana, religiosa, ela deixou de estar na realidade do reino dos céus e passa a assumir uma aparência do reino dos céus. O que é descrito como o joio semeado no meio do trigo, o fermento na farinha, ou então aquela erva, hortaliça, né, da mostarda que se transformou numa grande árvore. Então o mundo não nos conhece, como o próprio Jesus falou em João 16, o mundo nos odeia porque nós somos totalmente alienados do sistema político, né, deste mundo pecaminoso.
totalmente separado. A nossa natureza é celestial. Não tem como o mundo ver em nós esse reino, porque o reino é de natureza espiritual. Então o mundo não tem como conhecer o Espírito Santo. O mundo não conhece, não percebe, não sente, não reconhece. É um reino celestial, embora estejamos sobre a terra. Por isso que nós vamos ficar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o que vai acontecer aqui é meramente ou tão somente espiritual. Os irmãos não verão nenhuma associação política ou nenhum reconhecimento político. Foi incrível na época agora das campanhas, veio aqui alguns deputados, candidatos aí, um passou aí, tentou entrar, mas não conseguiu entrar, porque os irmãos já informaram que nós não nos associamos. Teve um outro que chegou a entrar, sentou, né? E o deputado Exalci, né, que agora não está eleito, mas ele ficou como uma pessoa que estava carente de ouvir a palavra de Deus. E nós não compartilhamos com ele este microfone ou a plataforma para que ele pudesse falar algo sobre política, porque aqui é o reino dos céus. E no reino dos céus, o presidente da república não tem nenhuma maioridade, porque o reino dos céus é maior do que o reino dos homens, está acima. Então no reino dos céus, até os maiorais são servos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém? Então a questão que está em pauta aqui agora é: vivemos a realidade do reino dos céus, ou vivemos, na verdade, a aparência do reino de Deus? Uma aparência que foi forjada por Satanás para enganar, para iludir. Convivemos hoje, na atual conjuntura, nessa tensão. É uma tensão, porque os filhos de Deus estão envolvidos em sistemas humanos. E você não sabe mais quando você toca a palavra do homem ou a palavra de Deus. Quando você toca o reino de Deus ou o reino dos homens. Está difícil, porque há uma mistura, de fato, no meio do povo. Então, essa condição do nosso viver atual vai determinar qual será o nosso futuro no dia da vinda de Cristo. Não me refiro ao futuro eterno, me refiro ao futuro imediato à vinda de Cristo, que se refere onde nós estaremos durante os 1000 anos. E é sobre este milênio que nós queremos falar esta manhã. Então o que nós vamos apresentar esta manhã, para muitos é novidade, para outros trará algum esclarecimento, para outros não vai ajudar quase nada, e outros muito menos. Não sei. Mas uma coisa é certa: ao entrarmos no entendimento da Escritura, restrinja seu coração. Cuidado para você não ser um rebelde e começar a trazer questionamentos a Deus. Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O que é a discussão? Está vendo que a pessoa está com a razão, está escrito, mas você fala: mas eu não concordo, não pode ser assim. Aí fica debatendo, né, aquele conflito. Ora, quem é o homem para discutir com Deus? Ou nós nos curvamos diante de sua palavra, ou então nós abrimos mão dela. Reino e salvação. Qual é a diferença? Vamos abrir a Bíblia em 2 textos. Eu quero que essa ala à minha esquerda aqui, ó, todos vocês, abrem Mateus capítulo 11, versículo 12. Vamos falar juntos, todos nós aqui? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam deles. O reino de Deus, como é que se adquire o reino de Deus? Como é que se apodera do reino de Deus, do reino dos céus aí? De que maneira? Pelo esforço. Quem se apodera dele? Os que se esforçam. A palavra no grego para esforçar aí dá um sentido de alguém que está totalmente esfolado, literalmente falando. Há um esforço enorme, demasiado, para aqueles que pretendem tomar posse deste reino dos céus. Agora, o que esse texto dos irmãos aqui diz?
capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. Versículos 8 e 9. O 10 nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Mas o 8 e 9 diz assim: pela graça, sois o quê? O que é tomado por esforço? O reino dos céus é tomado por esforço. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estabelece aqui uma distinção, e aqui é onde se estabelece a discussão arminiana e calvinista. Armínio dizia: para sermos salvos precisamos nos esforçar, porque para entrar no céu tem que haver muito esforço. Onde é que está o erro aqui de Armínio? É que o texto não diz que somos salvos por esforço. É que o texto não diz que entraremos no céu por esforço. Diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Ai, pastor, e reino dos céus e o céu ou a salvação não é a mesma coisa? Não. Se você acompanhou de sexta-feira para cá e hoje até o final, você verá que não é. Reino é uma questão que acontece desde a eternidade passada. É algo que está sendo alvo de conquista, alvo de disputa, alvo de demanda. É algo que requereu a intervenção de Deus feito homem para readquiri-lo. Como foi que o Filho de Deus tomou posse do reino que estava usurpado por Satanás? Foi com esforço ou foi com graça? O que Cristo fez para ter de volta o reino? Foi esforço? Quem esteve aqui ontem à noite? Como ele adquiriu esse reino? Foi pouco esforço? Foi muito esforço. Custou o sangue, a vida, o sofrimento, a humilhação, o esvaziamento, a entrega, o sacrifício, a consagração plena. O reino foi conquistado, readquirido por Cristo com muito esforço. Agora, tratando-se de salvação, a Bíblia diz com outro tom: é por graça, é por fé, é um dom de Deus, não é por obras. Aqueles que pensam que são salvos por obras devem estar sendo confundido com os textos bíblicos que se referem à entrada no reino. Já já nós vamos mostrar que o reino está separado da salvação, com mais propriedade. É preciso de antemão nós compreendermos que a Bíblia faz essa distinção muito clara. Uma coisa que é conquistada por esforço, outra coisa que é ganha pela graça, sem obras, sem a participação humana. A salvação é um dom de Deus. Dom. O reino é uma conquista mediante esforços. Todos nós aprendemos no passado, na nossa vida anterior, que estamos hoje vivendo aqui a vida cristã, congregando, pregando, cantando, ofertando, jejuando, orando, e a qualquer momento Jesus pode voltar. Pode voltar daqui a 1 minuto. E quando ele voltar, aprendemos no passado, ele arrebatará a sua e vai levar a sua igreja para o céu. Não é verdade? E aí acontecerá por 7 anos a grande tribulação. No final dos 7 anos, ele vai destruir essa terra e vai lançar os pecadores no lago de fogo, e nós estaremos eternamente com ele nos céus. Não foi assim que nós aprendemos ou não? Como foi? Sejam honestos, não tentam me ajudar não. Aprendemos assim? Agora vejam, o que a Bíblia diz, como será